Aperta os cintos, dá uma parada agora e vamos para o que Deus tem para nós nessa noite. Agora só baixa o avião decolou agora. Aí já decolou e agora pousou. Glória a Deus. Amém, queridos? Dia 3 nós estamos, o Thales e a Janine, amém? Vão estar assim, realizando aí os laços matrimoniais entre eles. Vão estar, Thales vai estar casando, amém? Glória a Deus. 4 horas da tarde, irmãos, não é isso? Ali no fórum. E depois das 4 a gente está subindo lá para a casa da Gilmara, né? E ali vai ter você vai dar os parabéns lá a eles. Mas sempre tem alguma coisa, irmão. Nunca fica sem nada, né? Sempre tem alguma coisa. Mas não vá pela coisa, vá por causa que o Senhor está realizando essa obra grandiosa, amém? Na vida de Thales, na vida de Janine. São 2 jovens assim, amados, que Deus está unindo. Eu acredito que Deus vai usá-los poderosamente nessa geração. Sabe só o convite, coisa linda, hein? Muito bonito o convite que eles fizeram aqui, ó. E isso tudo vem da nossa irmã Nelma. O negócio aí da empresa aí, da Nelma, é coisa muito boa, irmão. Então qualquer coisa aí que você partiu para a gráfica, não tem outra, é Nelma. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. É muito importante isso aqui, irmãos, né? Casamento é algo divino, amém? Né? É o que Deus quer, é a vontade de Deus, está estabelecido. E Deus quer isso para as nossas vidas, né? Nós ficamos muito alegres pela vida de Janine, pela vida de Thales, né? Pelo que Deus está fazendo e vai realizar na vida deles, né? Pelo propósito de Deus que está sendo realizado. Então eles estão abrindo as portas, né? Se você acredita no seu, glória a Deus, né? Você que é jovem, acredita que você vai casar, pronto, a porta está aberta. Glória a Jesus, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então é dia 3, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós adoramos o teu nome, Senhor. Nós glorificamos a ti por tudo, Senhor. Tudo que tu tem feito, tudo que tu tem realizado nas nossas vidas. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, diante da tua presença. Tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és maravilhoso. Tu és o Deus que faz, que realiza, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos. Nós te damos louvor. Nós exaltamos o teu nome nessa noite, Senhor. Nós glorificamos a ti, Senhor. Nós nos entregamos nas tuas mãos, diante da tua presença. Essa igreja, Pai, se rende diante da tua soberania, diante da tua sabedoria, Senhor. Nós nos rendemos diante desse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és louvado, tu és adorado, Senhor. Te peço nessa noite, Senhor, santifica os dízimos, as ofertas, cada dízimo, cada oferta, o que o Senhor colocou, a vida de cada pessoa, de cada um que está aqui nesse lugar, nessa noite, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós nos rendemos na tua presença, nós nos entregamos diante de ti, nós oramos a ti nessa noite, que teu nome seja entronizado, Senhor, no nosso meio, que o teu nome seja estabelecido nas nossas vidas, que o Senhor continue, Senhor, realizando e fazendo das nossas vidas, no meio da tua igreja, no meio das nossas vidas. Nós entendemos que o teu Espírito está nesse lugar. Nós recebemos tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor deseja para as nossas vidas, nós recebemos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, Senhor,
Nós caminhamos para esse lugar de alinhamento, Senhor, em nome de Jesus, de avivamento, um lugar de uma verdadeira adoração a Ti, de um verdadeiro louvor a Ti, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas na disposição do Senhor, para que o Senhor faça, para que o Senhor realize, para que o Senhor continue fazendo das nossas vidas, Pai. Nós entregamos as nossas vidas a Ti. Senhor, nós queremos nessa noite, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, nossas falhas, os erros que cometemos na Tua presença. Nós nos arrependemos nessa hora, Pai. Te pedimos perdão em nome de Jesus. Purifica-nos, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. E prepara as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, Senhor, para o que Tu tens, para o que Tu deseja, para o que Tu queres, somente para a Tua vontade. Toma o controle deste lugar, toma o domínio deste lugar. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas a Ti. Recebe, Senhor, esse culto nessa noite. Esse culto, Deus, espiritual, esse culto com a nossa inteligência. Recebe em nome de Jesus. Nós colocamos os nossos corpos em sacrifício vivo a Ti. Que é esse culto, Senhor, que é um culto santo, agradável a Ti nessa noite, Senhor. Porque nós queremos receber de Ti, Senhor, nessa noite. E andar na Tua perfeita, agradável e boa vontade, Senhor, que Tu tem para nós, Pai. No nome de Jesus, Pai, para a glória de Jesus. Amém. Amém, querido? Olha para o teu irmão e diz assim: é bom estar com o Senhor. Irmãos, glória a Deus. Atos 16, irmãos, capítulo 16 do livro de Atos. Gostaria de falar para você nessa noite sobre louvor e adoração. Amém? Duas peças principais para nós no dia de hoje da igreja: louvar a Deus e adorar a Deus. Amém? Nós temos que louvar o Senhor e adorar o Senhor. E eu acredito que nesses dias, irmãos, é o que Deus está querendo das nossas vidas: o louvor a Ele e a adoração a Ele. Nós estamos muito centrados nesses dias. Você pode parar um pouco e ver que nós estamos muito centrados no que é nosso. Nós estamos muito centrados no que pertence a nós. Não é verdade? Estamos muito centrados nessas coisas e pouco está nos importando, não é? O que pertence ao Senhor, ou o que é do Senhor, né? Ou o que se deve ser dado ao Senhor pelas nossas vidas. Então nós nos centramos muito no que é nosso. E não é que Deus não queira fazer. Esse é um evangelho que nós estamos vendo constantemente, né? Nós queremos a cura, queremos o milagre, queremos a prosperidade, queremos as bênçãos de Deus. E isso é normal, é o evangelho, é isso, é o evangelho. É o evangelho, mas não é o evangelho completo. Então esse evangelho está errado, querer as bênçãos? Não. O evangelho está errado, querer a cura? Não. O evangelho está errado, querer a prosperidade? Não. Ele só está incompleto. Porque o evangelho, ele é uma plenitude em tudo. Ele é completo, o evangelho. Então o que nós precisamos entender que o evangelho é algo completo. Então o evangelho é para isso mesmo. Se você tem, se eu tenho, se nós temos o evangelho, nós temos a cura. Se nós temos o evangelho, nós temos a prosperidade. Se nós temos o evangelho, nós temos a libertação. Então se nós temos o evangelho, com certeza nós temos tudo isso. Agora Deus requer de mim e de você algo que nós temos que fazer, algo que nós nascemos para fazer para Ele: louvá-lo e adorá-lo. Ele precisa, Ele quer. Não é que Deus exatamente precisa disso, porque Deus é adorado nos céus e na terra, né? Ele é adorado em qualquer lugar, Ele é adorado. Mas há uma necessidade no ser humano de adorar. Amém? Há uma necessidade de louvar. Então o que eu vejo que a gente precisa hoje é entender um pouco sobre isso: louvor e adoração.
e colocar no nosso coração um pouco de gratidão pelo Senhor, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida e na sua vida. E você sabe disso, do que eu estou falando, que Deus tem realizado grandes coisas por você, tem realizado grandes coisas por mim. Só é nós pararmos um pouco e tentarmos olhar para trás e observarmos como nós estamos agora. E nós vamos ver a mão de Deus, a mão poderosa de Deus nos abençoando, a mão poderosa de Deus nos servindo, nos auxiliando, né? E nós recebendo tudo isso do Senhor. Então eu creio que com certeza deve haver uma gratidão da vida da igreja pelo que o Senhor está fazendo. Amém? Nós devemos ser gratos pelo que o Senhor está fazendo. E não há gratidão melhor para o Senhor do que louvá-lo e adorá-lo. Então, se eu sei que Ele está fazendo isso, eu devo louvar, eu devo adorar o Senhor, eu devo dar o meu louvor e a minha adoração a Ele. Amém? E o meu louvor e a minha adoração ao Senhor transformará a minha vida, mudará a minha vida, vai mudar a sua vida, vai mudar a minha vida, vai mudar as nossas vidas quando nós começarmos a entender essas coisas. Então eu acredito que Deus quer nos levar para esse lugar. Amém? Que lugar, pastor? Um lugar de louvor e de adoração. Um lugar, irmãos, em que nada mais importa, só o Senhor. Amém? Um lugar que nós vamos chegar, que não importa mais nada, só quem é o alvo, só quem é adorado, só o que importa é o Senhor. Então somente o Senhor. Então esse lugar Deus quer levar a igreja, Deus quer nos colocar nesse lugar. Irmãos, não se preocupe não, Deus fará tudo por você. Deus fará. A Bíblia fala que Deus do desejo de Deus, é a vontade de Deus nos abençoar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. É da vontade de Deus. Não é que não é da vontade, é da vontade de Deus. Nós que estamos aqui, sermos abençoados de maneira assustadora, que a gente nem entende e que nem compreende, mas é da vontade de Deus essas bênçãos nos alcançando. É da vontade. Ele diz: eu abençoo vocês muito além do que vocês estão pensando, muito além do que você está pedindo ou do que você está pensando. Eu posso te dar muito mais, eu posso fazer muito mais por você. O que a gente precisa entender que em Cristo Jesus tudo está realizado. Amém? Eu estava lendo um texto ontem, e esse texto, irmãos, tem deixado assim, dado uma visão a mais para a gente, né? De algo que nós precisamos. Eu queria, antes de ler o livro de Atos, eu queria que você abrisse nesse texto, um texto conhecido de quase todo mundo. É o texto da palavra de Deus, João 3,16. Se eu perguntar aqui para você, João 3,16, quase todo mundo sabe o que é isso, né? Se eu perguntar João 14, né? João 6,14 ou 14,6, melhor dizendo, todo mundo vai saber. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 3,16, todo mundo também vai saber. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga para o seu irmão: o alvo da minha vida é o Senhor, e o alvo do Senhor são as almas. Amém? Diga: o tesouro verdadeiro é alma. Diga: o tesouro verdadeiro é vida. Diga, olha para eles assim: é você. Diga para ele: não são as coisas, é você. Diga assim: você é importante. Fala mesmo, olha para ele: você é importante. Com todos os teus erros, com todas as tuas falhas, você é importante. Você é um tesouro verdadeiro para o seu Criador. Aleluia, glória a Deus. É por isso que nós estamos unidos aqui nessa noite,
O amor de Cristo, ele tem que nos constranger. O amor de Cristo tem que constranger as nossas vidas. Deus é bom. Deus é bom. E Deus nos ama. Amém? Deus nos ama. Deus te ama, Deus me ama. João 3,16 diz: Deus amou. Não vai amar, amou. Amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Você pode até ouvir essa mensagem, esse versículo, isso várias vezes, mas eu quero te mostrar uma verdade dentro desse versículo que você não pode ter compreendido ou entendido ainda. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O amor de Deus foi tão grande que ele deu o filho dele. E o escritor não tinha como explicar a dimensão desse amor, que ele usa essa palavra tal. É uma palavra inexplicável. Deus amou o mundo de tal maneira. O que é que significa tal? É o que isso? Ninguém consegue, você pode analisar, ninguém consegue explicar o que é que significa isso. Tal. Ninguém pode botar a dimensão e dizer foi dessa forma, desse jeito, foi assim, foi assado. Foi esse pouquinho, foi desse jeito. Não, ele amou de tal. Tal como? De tal maneira. Que tal é essa, irmãos? Que deu o filho dele, o único filho dele, por mim e por você. O amor de Deus por nós é grande. Amém? Então eu quero te dizer, Deus te ama. E Deus me ama. Deus não aceita os erros que nós cometemos, mas Ele nos ama. E o amor de Deus deveria ou deve constranger o nosso coração para ajustarmos as nossas vidas. Pastor, como que eu mudo? Eu mudo quando eu entendo que Deus me ama. E se Ele me ama, eu não vou querer ofendê-lo. E se Deus lhe ama e se Deus me ama, nós não vamos ofendê-lo. Porque ninguém quer ofender a ninguém que o ama. Se nós amamos, nós fazemos de tudo para não machucá-lo. Se há amor em nós, nós não vamos machucar o Senhor. Se há amor em nós, nós não vamos ferir a santidade do Senhor. Se há amor em nós, nós vamos viver as verdades. Nós vamos fazer o que Ele manda. Nós vamos realizar tudo aquilo que Ele manda Ele realizar. Então qual é a verdade para nós? A verdade é que Deus nos ama. A verdade é que Ele ama o mundo. Essa é a verdade. E por Ele amar o mundo, Ele não quer que eu e você ande no erro. E por Ele amar o mundo, Ele quer ajustar as nossas vidas. Um pai que ama o filho, ele quer ajustar a vida do seu filho. Mas um pai que ama o filho, ele não aceita os erros do filho. Ele corrige os filhos, para os filhos não errarem. Então Deus é esse pai de amor, que está sempre nos corrigindo, que está sempre falando conosco, que está sempre nos orientando. Mas eu quero levar você a esse nível de gratidão ao Senhor, de louvor e adoração a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Amém? Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas eu quero que você louve a Ele e adore a Ele pelo o que Ele é. E você sabe qual é a essência de Deus? Amor. Ninguém pode te amar, ou você até achar que ninguém te ama, mas a essência de Deus é amor. E o amor supera todas as coisas. O amor supera tudo, irmãos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, aleluias. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todos os dons de profetizar e não tivesse amor,
nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada seria. Aleluias. Quem está entendendo? Amor não era aceitar o erro. O amor é incondicional. Quem que me ama, pastor? Quem que te ama? Quem confronta o seu erro. Quem que me ama, pastor? Quem que te ama? Quem te fala a verdade. Quem me confronta e quem te confronta nos ama. O amor é verdadeiro. Por isso que a gente vai precisar, irmãos. O que nós precisamos é receber um batismo de amor. O que é que a igreja precisa? Receber um batismo de amor. O que é que eu preciso? Receber um batismo de amor. Porque quando eu recebo um batismo de amor, eu cumpro os mandamentos dele. Porque ele mesmo diz: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Então, como que eu amo o Senhor? Quando eu começo a cumprir os mandamentos do Senhor. Quando eu começo a cumprir os mandamentos do Senhor, eu estou amando o Senhor. Amém? Nós estamos amando o Senhor. Irmãos, quem te bajula não te ama. Mas quem te confronta nos erros, esse te ama. Amém? E é por isso que muitas pessoas olham para alguns líderes e dizem assim: esse líder é confronto um atrás do outro. Só prega dessa forma, só existe dessa forma. Você sabe por quê? Porque ele te ama e não quer que você vá para aquele lugar. Ele quer que você vá para o mesmo lugar que ele vai. E se nós quisermos que a pessoa vá para o mesmo lugar que eu e você vai, nós não vamos aceitar os erros. Nós vamos confrontar os erros e mostrar o Deus de amor que nós servimos. Por isso que Deus diz assim: Deus olha para o mundo e ama o mundo. E Ele ama o mundo de tal maneira que Ele não está ligando para o que as pessoas estão fazendo. Não, Ele está dando um filho para restaurar as pessoas que estão erradas. Ele está servindo. Ele está trazendo ou gerando uma ação em favor de alguém que está errado. Mas o amor que Ele tem supera isso. Então Ele está dando o que é perfeito para restaurar o que é imperfeito. Então, quando Deus olha para nós, Ele nos vê como pessoas imperfeitas, mas Ele ama o imperfeito, e Ele dá o perfeito para restaurar o imperfeito. Você está entendendo? Então, quer dizer, esse amor deve constranger o seu coração. Esse amor deve constranger o meu coração. Por isso que eu tenho que ter uma vida de louvor e de adoração. E essa vida de louvor e adoração vai me levar a um lugar em Deus. Vai me fazer andar em um lugar em Deus, aonde tudo está feito. Tudo está pronto, tudo está realizado, tudo está concluído. Essa vida de louvor, ou essa prática de louvor e de adoração, me levará a um lugar de descanso em Deus. Eu vou entrar em um lugar de descanso por causa da minha prática de louvor e adoração a Deus. Amém? A minha prática de louvor e adoração a Deus vai me levar a um lugar de descanso, vai me levar a um lugar de segurança, vai me levar a um lugar onde Deus, o próprio Deus, cuidará de mim.
Então diga para o seu irmão: não murmure, mas adore. Então eu vou te dizer uma coisa: não murmure da vida, não murmure das coisas que acontecem, não abra sua boca para murmurar as coisas que estão acontecendo, as coisas que vêm para mim e para você. Irmãos, preste atenção: Deus amou o mundo, mas eu quero que você diga uma coisa: no mundo tereis aflições. Não existe viver no mundo sem aflição. Se alguém falar isso para você, é uma utopia, é mentira. No mundo tereis aflições. Todos nós vamos sofrer isso. Todos nós vamos passar por isso. Todo mundo vai ter aflição no mundo. Então, Jesus não mentiu para nós. Jesus falou a verdade para nós. No mundo tereis aflições. Mas a única coisa que ele fala, ele diz: tem de bom ânimo. Tem aflições? Tem. Vai vir perseguição? Vai. Vai passar crise? Vai. Vai passar momentos difíceis? Vai. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus te ama. E Deus me ama. As aflições é necessária. Por que é necessária as aflições? Porque as aflições, elas não são nem para mim nem para você derrota. Elas são ajuste nas nossas vidas. Toda pessoa que passa por uma aflição, por uma crise, é porque Deus quer que ela melhore. Deus quer que ele melhore. Então, quando você estiver passando por uma crise, por uma aflição, você fique tranquilo. Há um potencial dentro de você para superar as aflições. Você sabia? Deus colocou um potencial dentro de cada um de nós para superarmos as crises e as aflições. Aleluia. Então não tem jeito, irmãos, nós vamos superar essas coisas. Aí o que é que ele diz? Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: você acredita em Jesus? Você acredita mesmo? Você crê? A sua fé está ajustada nisso? Então não se preocupe com o mundo, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem está entendendo? Pastor, eu quero ter vitória no mundo, eu quero ter vitória sobre o mundo. É a sua fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Eu quero vencer o mundo. Como que eu venço o mundo? Pela minha fé, no que eu acredito, no que você acredita. A vitória que vence o mundo, irmãos, é a nossa fé. Amém? Então diga para o teu irmão: coloca a sua fé em ação. Esqueça as aflições, esqueça os problemas, esqueça as dificuldades e coloque a sua fé em ação. Pronto, venceu o mundo. Nada pode te parar, nada pode me parar, nada pode nos parar. Aleluia. Não se deixe ser vencido pelo o mal, mas vença o mal com bem. Aleluia. Não se deixe. Em nome de Jesus, nessa noite, entenda isso. Entre nesse caminho de louvor, entre nesse caminho de adoração. Pega a tua boca para louvar ao Senhor. Pega a tua boca para adorar o Senhor. Pega a tua boca para fazer essas coisas. Não deixe que da tua boca saiam reclamações, murmurações. Não, pega a tua boca para dar louvor a Deus. Está na crise, dá louvor. Está passando por luta, dá louvor. Está passando por perseguição, dá louvor. Está enfrentando dificuldade, dá louvor. Amém? Deus tem que ser louvado em todas as circunstâncias. Deus tem que ser adorado em todas as circunstâncias. Deus tem que ser exaltado em todas as circunstâncias. Pastor, mas estou passando por uma crise financeira. Deus é louvado. Amém? Pastor, estou passando por uma enfermidade. Deus continua sendo louvado. A enfermidade pode estar tão grande que você pode estar seguindo. Só para você entender.
Só para você entender. Você pode estar se coçando com um caco de telha. Ele vive. Quem entende? É só para você entender um paradigma, né? Você pode estar se coçando com um caco de telha. Quer dizer, a crise está tão difícil, os ataques estão tão grandes, a perseguição que você está passando é tão forte contra você, que você chegou a um ponto de se coçar com um caco de telha. Quer dizer, é como que tudo estivesse destruído. Mas eu quero te dizer, o teu Redentor vive. O meu Redentor vive. E eu vou te dizer uma coisa, por fim ele se levantará. Como que eu venço? Eu venço. Eu só consigo vencer as crises, eu só consigo vencer as dificuldades, eu só consigo superar os problemas quando eu tenho uma visão correta de quem é Deus e o amor dele por mim. Quando eu tenho essa convicção, quando eu tenho esse entendimento, quando eu compreendo esse amor, eu posso estar em qualquer situação, ele vive. E ele vai se levantar. Aleluia. E ele é o nosso Redentor. Glória a Deus, irmãos. Ele vive. Eu não sei, Deus está falando com alguém? Que ele está falando comigo. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Quando você chega em uma situação, irmãos, em um problema ou uma dificuldade, que ela te aflige, que você dá louvor a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, mesmo dentro de uma situação difícil, mesmo dentro de um problema difícil, mesmo dentro de uma dificuldade que você sabe que praticamente aos olhos humanos não tem jeito de ser solucionado, e você dá louvor a Ele, aí você é vencedor. Aí a pessoa se torna mais do que vencedor. Quando dentro das circunstâncias, quando dentro dos problemas, dentro da dificuldade, dentro daquilo, da aflição, daquilo que aparece para essa pessoa, e nessa dificuldade essa pessoa louva a Deus e adora a Deus, essa pessoa nesse momento, ela pode acreditar, ela está vencendo o mundo. A fé dessa pessoa está vencendo o mundo. E essa pessoa está declarando espontaneamente que ela acredita no Deus Todo-Poderoso, e que por fim esse Deus vai se levantar, e ele ou ela vai sair dessa situação. Amém? Então é isso que Deus quer extrair de você. Só para você entender uma coisa, por que é que as perseguições e essas coisas vêm, as dificuldades vêm? Para ele extrair ou tirar de nós a essência que está dentro de nós, o que é bom que está dentro de nós, para que seja liberado o que está dentro de nós de verdadeiro. Eu acredito na boca interior, não na boca exterior, porque a boca exterior fala de qualquer jeito, mas a boca interior ela não mente. A boca interior ela não mente. A boca exterior ela pode falar qualquer coisa, mas a boca interior ela só fala a verdade. Quem está entendendo? Não é verdade? Então, a minha boca e a sua boca, essa boca que nós temos, que degusta as coisas, esse paladar maravilhoso, mente. Mas a boca do nosso interior, do nosso coração, não tem como mentir. Então essa mensagem está sendo pregada, nós estamos compartilhando nessa noite. Você pode até estar viajando, pensando em algumas coisas, mas a boca do teu interior está absorvendo o que é verdade. E você sabe, eu sei, nós sabemos a situação que nós nos encontramos. O momento que nós estamos passando, a crise que nós estamos passando. Não tenha medo de crise.
vendaval, chuva, ventos, tempestade, vem para todo mundo. Amém? Então como que eu faço, pastor? Eu preciso construir a minha casa sobre a rocha, para quando os vendaval vier, a casa não cair. Uma casa firmada sobre a rocha, uma casa centrada, edificada no Deus Todo-Poderoso, uma casa centrada no Deus verdadeiro. A sua vida e a minha vida edificada ou centrada em Deus, com convicção, nada pode derrubar essa casa, porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo. Amém? Então nós temos que ir para esse lugar de louvor e de adoração. A igreja precisa entender, irmãos, que está tudo feito. A igreja precisa entender que Deus realizou todas as coisas. Ele mesmo diz, Apocalipse 21:6, Ele mesmo declara: está tudo feito, tudo está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está dizendo: olha, é assim que funciona, está feito. Está tudo feito, está cumprido. Eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou primeiro e último, eu sou princípio e fim. Acabou, está tudo feito, está tudo realizado. Ele está dizendo: acredite nisso, que você não tem nenhuma capacidade de melhorar nada em você mesmo, sem Ele, só por Ele. Só por Ele, só pelo Senhor. Nós só podemos, irmãos, melhorar alguma coisa só pelo Senhor. Se nós não tivermos o Senhor, nós não somos nada. Se eu, você, nós estamos aqui, não tivermos o Senhor, nós não somos nada. Está aí o motivo de nós louvarmos, está aí o motivo de nós adorarmos. Então, quer que a sua vida mude, quer que a sua vida transforme, comece a adorar a Ele. Comece a louvar o Senhor. Comece a viver uma vida de adoração e de louvor. E não deve importar pelas circunstâncias, pelas coisas. Não, nós temos que dar uma prioridade ao Senhor. Amém? Mas deixa eu te falar uma verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas pessoas dizem que Deus já salvou o mundo. Não, Ele não salvou o mundo todo. Ele amou o mundo todo. É totalmente o contrário. Deus ama o mundo todo. Então o que é que acontece? A Bíblia diz, a palavra diz, as Escrituras diz que Deus amou o mundo. O mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito. Então Ele amou o mundo. A salvação de Deus depende de cada pessoa. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A salvação, uma pessoa só recebe a salvação se crê. O mundo Deus amou. Então eu quero te dizer nessa noite: Deus te ama, mas a salvação depende de você. Deus me ama, mas a minha salvação depende de mim. Então Deus nos ama, me ama e te ama, e nos ama tanto que deu o Filho dele. Agora a salvação depende de cada pessoa. A minha salvação, se eu quero, se você quer, se nós queremos ser salvos, nós precisamos crer. Então, porque a Bíblia diz, ó irmãos, quem não crê já está condenado. Não vai estar condenado, já está condenado. Mas se crê, tem a vida eterna, recebe a vida eterna. Se nós crermos, nós recebemos a vida eterna. Se nós não acreditamos, nós não recebemos a vida eterna.
Então o ponto mais importante para nós nesses dias é crer. Quantos de vocês acreditam que já está tudo feito? Amém? Se está tudo feito, nós devemos crer que está tudo feito. E a crença vai nos levar a um lugar de descanso em Deus. Porque só quem acredita pode descansar em Deus. Quem não acredita não descansa, se preocupa. E o mal desses dias é a preocupação. Porque as pessoas, irmãos, só para você entender, elas querem o que Deus tem, elas não querem Deus. Elas desejam o que o Pai tem, mas elas não querem o Pai. E o que o Pai tem não nos muda. O que o Pai tem não muda ninguém. O que muda é o Pai. É ter o Pai. Porque o Pai é perfeito. O que vai mudar as nossas vidas é ter o perfeito. E não querer o que o perfeito tem. Amém? Deus é um Deus perfeito. E tem tudo de bom para nós. Mas tudo de bom que Deus tem para nós, se nós adquirirmos, não muda as nossas vidas. Então deixa eu te dizer uma coisa importante. O importante hoje é você ter o Senhor. O importante hoje é ter o Senhor e não querer o que o Senhor tem. Amém? Então você tem que ser uma igreja, ou ter essa convicção, quando você ir para esse Deus. Então você tem que ter uma convicção de você querer esse Deus e não as coisas que esse Deus tem. Pode te dar, porque Ele pode te dar, e Ele pode me dar, mas as coisas não nos mudam. Pelo contrário, nos afasta dele. Como que afasta, pastor? Se tem base? Tenham base. As coisas do Pai, se eu e você, se nós recebermos as coisas do Pai, se pegarmos a herança do Pai, nós vamos gastar. Um dia, Marcos 16, você pode ler. O pai tinha 2 filhos. Enquanto um filho estava vivendo com o pai, sem usufruir do que o pai tinha, sem ter consciência de que o pai tinha era dele, ele estava servindo bem. No dia que ele descobriu que tudo que o pai tinha era dele, ele pediu o pai. E quando ele pediu o pai o deu. Deixa eu te dizer, Deus não nega nada a ninguém. O que Deus quer é que eu e você entenda isso e sirva a Ele por amor a Ele, e não pelas coisas que Ele pode nos dar. A igreja não pode entrar nesse nível de servir a Deus porque está tendo necessidade das coisas, de servir a Deus porque está precisando de algumas coisas. Não, nós temos que servir por amor e pelo que Ele é. Porque se você chegar para esse pai e querer servi-lo e querer pedir a ele, ou pedir a esse pai a sua herança, ele vai lhe dar. Ele não vai negar, ele vai lhe dar a sua herança. Mas quando a sua herança estiver na sua mão, você vai sair e gastar com coisas que você nem sabe, mas você vai gastar com coisas. E você vai se enveredar por este mundo e vai gastar com muitas coisas mesmo. Porque uma herança que não se sabe administrar, ela acaba. Quem tem filho aqui? Vamos dar um exemplo, nós temos filho. Você quer ver uma coisa boa? Se você decidir hoje dar o teu carro para o seu filho, sem ele ter um entendimento,
ele vai acabar com o seu carro. Ele vai destruir o que é seu. Aquilo que você construiu, ele destruirá. Porque falta o entendimento. Então aquele filho queria, disse, dá minha herança. O pai deu, toma. Leva, toma tudo aqui em vida. E o filho partiu e levou toda a herança. Tudo, ele levou tudo, carregou tudo. Você sabe o que foi que ele fez? Gastou tudo. Acabou com tudo. Quando nós viemos para a igreja com uma mente de pedinte, com uma mente de necessitado, com uma mente de pobreza, com uma mente de ruína, nós não vamos conseguir discernir o amor de Deus por nós. Por isso que eu quero que você entenda, nós temos que vir para a igreja com uma mente de adorador, com uma mente de louvor, com uma mentalidade transformada acerca de quem é Deus. Porque o que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez, deu Jesus. O que Deus tinha que fazer por mim, Ele já fez, deu Jesus. Por isso eu devo amá-lo e adorá-lo. Então você, eu, nós que estamos aqui temos que mudar a nossa mentalidade de igreja, de ajuntamento, porque igreja nunca foi e nunca será lugar de suprir necessidade de ninguém. Igreja é local de adoração a Deus. É uma mentalidade que temos que mudar e temos que ser transformada. Amém, irmãos? Está entendendo nessa noite? Então Deus está querendo, irmãos, nessa noite, mostrar para mim e para você o amor dele por nós. O amor do Senhor pela minha vida e pela sua vida. Por isso que mais uma vez eu te digo, Deus te ama. Te ama tanto que priva você de algumas coisas. Isso que você está pedindo ao Senhor, se Ele te dá, Ele te mata. Isso que você está pedindo e vindo e pedindo há tantos anos, ou isso que você está pedindo a Ele agora, para você, se Ele te der a sua morte. Porque no dia que você pegar, você morre. Você se separa dele. Ninguém que é menino, nenhum menino, nenhum pai que ama o seu filho dará o que ele pede. Dá? E você que é mãe, você que é pai, vai dar? Enquanto o herdeiro é criança, tem que estar sob tutores. Enquanto é criança, tem que estar sob tutores. Então Deus sabe que você é criança. Senhor, por que eu não consegui isso ainda? Por que fulano consegue e eu não consegui ainda? Porque você é criança. Tira a mamadeira e entre na feijoada. Se torne adulto e receba do seu pai, porque você vai saber o que fazer. Mas fulano está abençoado, fulano está com isso, fulano está com aquilo, isso e aquilo outro. Por quê? Porque se tornou adulto. Porque não é criança. Não tem como eu pegar uma arma de fogo e dar à minha filha Karine. Eu mesmo estou matando a minha filha. Ou matando a minha filha, ou ela mesma matando o outro. Eu mesmo estou acabando com a vida dela. Então quando você vem para a igreja com essa mentalidade de pedinte, você é criança. Porque quem chega para os pais para ficar pedindo e insistindo é criança. Porque o adulto ele não pede. O adulto ele conhece o pai. E o pai dá livremente.
a essa pessoa, porque sabe como fazer. Quando a gente atinge a idade, irmãos, os benefícios começam a chegar. Em outras palavras, para você entender, quando a gente atinge a maturidade espiritual, tudo começa a se chegar para nós, porque nós atingimos um nível de maturidade. A maturidade espiritual nos levará à abundância em Deus. Então não reclame, louve, adore, amém? Entre nesse nível de louvor, de adoração, de glorificação ao Senhor. Mude a sua mentalidade a partir de hoje. Comece a fazer as coisas certas. Comece a entender o amor de Deus pela sua vida, pelas nossas vidas, amém? Entenda o quanto que Deus te ama. Deus não pode te dar essa coisa. Ele não tem como Ele te dar isso. Se Ele te dá, você morre. É por isso. Não é porque Ele não quer te dar, é porque Ele não quer que você morra. Quando que eu morro, pastor? Quando eu começo a amar as coisas que Deus coloca nas minhas mãos. Aí eu esqueço dele e começo a amar as coisas. E o amor às coisas é a morte espiritual. Nós morremos. Então Deus não quer que eu e você morra. Por que é que Deus, em muitas pessoas, não coloca muitas pessoas, não dá muitas coisas assim a muitas pessoas que estão servindo a Ele até fielmente? Por que que Deus não faz isso? Porque Deus conhece você. E Deus me conhece. Deus nos conhece. Amém? Deus nos conhece. Nós não estamos experimentados ainda pela palavra. Nós não atingimos o nível de maturidade ainda. Então, quando chegar esse nível de maturidade, irmãos, nós começamos a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo direitinho assim, tem o seu tempo. Há tempo para tudo debaixo do céu. Para tudo debaixo do céu há tempo. Então eu acredito que a igreja de hoje, dos dias de hoje, o tempo dela é de louvor e adoração. Eu acredito que o tempo da igreja para nós hoje é louvor e adoração. O que é que Deus quer? Que eu e você comece a louvá-lo e adorá-lo. Vamos louvar, irmãos, vamos adorar a Deus. Vamos entrar no nível de louvor e de adoração a Deus. Vamos sair da nossa casa para louvar o Senhor. Só aparece, a gente só chega diante de Deus quando as coisas estão difíceis para nós. Nós só chegamos diante do Senhor quando acontece coisa ruim para nós. É só nesses momentos? Não, irmãos, nós temos que estar diante de Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos, louvando e adorando a Ele todos os dias, levantando ou fazendo um trono de louvor, estabelecendo um trono de louvor para Ele, e um trono de adoração a Ele, somente ao Senhor. Glória a Deus. Quantos estão adorando o Senhor aqui? Quantos estão vivendo uma vida de adoração? A coisa está boa? Não está boa a coisa? Não está bom? Está bom, irmãos? Porque quanto mais eu adoro, mais o negócio aperta. Quanto mais a gente adora, mais as coisas apertam. Porque a adoração é o lugar da mudança. Adorar a Deus é o lugar da mudança. Louvar a Deus é acreditar que a coisa está feita sem você ver. Não é verdade? O que é um louvor a Deus? Eu estou, na comparação, eu estou enfermo, sentindo dores e estou dizendo: Pai, graças eu te dou porque eu estou curado, tu levou as minhas enfermidades. Eu estou louvando a Deus por uma cura
sentindo dor. O que é isso? É o lugar da mudança em mim. Adoração, louvor é o lugar da mudança. Por isso que Deus quer que eu faça isso. Deus quer que você faça isso. Louvar a Deus, dar louvor a Deus na crise. Como que funciona? Pai, eu te louvo e te agradeço, porque eu tenho tido uma vida abençoada, uma vida, eu tenho muito dinheiro, estou próximo, sem nada. Mas louvando a Deus por tudo. Amém? Louvando a Deus por tudo, sem ter nada. Louvando a Deus por tudo, sem estar vendo nada, sem estar usufruindo nada, mas louvando por tudo. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé, irmãos, que transcende todo entendimento. Não é verdade? É isso, quando você louva a Deus, quando você adora a Deus, quando você chega em um lugar, nesse tipo de maturidade, nesse tipo de entendimento, dessa forma, desse jeito, você está experimentado na verdade. O que é um homem e uma mulher experimentada na verdade? É um homem e uma mulher que não anda por vista, mas anda por fé. Como que eu sei que eu estou experimentado na verdade? Quando eu começo a usar a minha fé. Eu vou usando a minha fé, falando daquilo que a palavra de Deus diz que é verdade, sem estar ou sem aquilo estar materializado, mas eu acredito que é verdade, e porque eu estou crendo, eu estou falando. Então a palavra é crie, por isso falei. E o que é que acontece? A confissão da verdade trará a realidade para a minha vida. Então, você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Comece a confessar. Mas não, nós chegamos dentro do nosso quarto muitas vezes e nós vamos orar, ficar um tempo com o Senhor. E na maioria que nós chegamos dentro do quarto, muitas vezes nós começamos a lamentar. A nossa oração é uma oração de lamento. Muitas vezes dentro do quarto. Eu não digo todas as vezes, mas muitas vezes quando nós vamos para o Senhor, nós vamos com lamento, lamentação. E nós começamos a lamentar. E nós ficamos lamentando e falando de coisas, pensando que Deus não sabe que nós estamos necessitando disso. Preste atenção, Deus diz, eu sei de tudo que você precisa, antes mesmo que você fale. Ele diz, antes mesmo que você fale, eu sei que você precisa. Você sabe o que é que Deus está dizendo? Irmãos, pare um pouco, entenda o que é que Deus, entenda o que é que o Pai está falando para você. O Pai simplesmente está te dizendo assim, eu quero que você mude essa confissão e comece a me adorar, porque eu sei que você precisa disso. E se eu sei que você precisa, você pode ficar tranquilo que eu vou lhe dar. Mas eu quero que você mude a sua forma, o jeito de você orar, o jeito de você se aproximar, o jeito de você chegar para mim. Não chegue para Deus, irmãos, com a mente de pedinte, chegue com a mente de adorador. Amém? Vamos chegar para Deus com a mente de adorador, uma mente de adorador, e vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. E não importa a circunstância. Deixa eu ler Mateus 16 aqui, ou Atos 16, né? Para a gente ir. Quando a gente está dando um estudo, um ensino, demora assim um pouquinho. Mas vocês estão aprendendo, irmãos? Está dando para a gente aprender alguma coisa, colocar em prática nas nossas vidas? Aleluia. Diga para o seu irmão, coloque essas verdades em práticas. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. É assim, irmãos, que funciona, viu? Atos 16, verso 19.
Quando os donos da moça, vou ler aqui na versão da linguagem de hoje, mas vocês têm a diferença. Quando os donos da moça viram que não ia poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Verso 20. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que não são da nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirasse as roupas deles e os surrasse com vara ou chicotes. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira com correntes. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Só até aí, tem mais coisas, a gente vai ler. Mas preste atenção, esses dois caras. Preste atenção na vida dessas duas pessoas. São dois homens de Deus, Paulo e Silas. Eles estão pregando o evangelho, falando do evangelho. Existia uma mulher naquela época ali que adivinhava as coisas por espíritos enganadores, era demônio. E aquela mulher todos os dias, ela vinha atrás de Paulo e Silas. E esses espíritos enganadores diziam assim para Paulo e Silas: esse homem é um grande homem de Deus. O demônio que estava usando aquela mulher chegava dizendo: esse homem é um grande homem de Deus. Todos os dias, e Paulo não percebeu. Por vários dias essa mulher vinha falando isso, e Paulo sem perceber, sem discernir que espírito era aquele. Quando foi um dia que ela chegou e falou, ele discerniu, né? O próprio Deus revelou para ele que aquela mulher estava sendo usada por um espírito de engano, um espírito de adivinhação. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó, rapidinho. Quando a gente é criança, a gente também pode ser enganado ou guiado por esse espírito. A gente pode estar seguindo muitas orientações, né, de pessoas que se dizem que é de Deus e até serve a Deus, mas está sendo usado por espíritos de engano. E nós vamos até seguindo as orientações dessas pessoas. Eles vão falando, elas vão falando, e nós vamos seguindo as orientações. Por isso que a gente precisa discernir a coisa. Mas esse não é o ponto aqui agora. Então Paulo olha para a mulher, repreende esse espírito de adivinhação e manda que saia daquela mulher. Quando ele falou isso, as pessoas usavam aquela mulher, as autoridades ali, os donos daquela mulher, que era como dono, usavam aquela mulher para ganhar dinheiro com isso. Essa mulher dava adivinhações do que estava acontecendo. Dando exemplo, as pessoas iam se consultar com esta mulher, fazer uma consulta, e aquela mulher dizia algumas coisas, eram espíritos enganadores falando com aquela mulher, né, sobre alguns problemas, e os problemas muitas vezes eram solucionados, e as pessoas acreditavam que aquela mulher estava sendo usada pelo Deus Todo-Poderoso, mas não era o Deus, era um espírito de engano. Então, na igreja moderna de hoje, o que existe é isso: muitas pessoas sendo guiadas e orientadas, né, por outras pessoas, por espírito de engano. E tem um aí, vai até para a casa da pessoa ali para ser consultado por aquilo. E ali mesmo eles rodam, dizem, falam e dizem, como essa mulher. Ó, irmãos, e tem um aí, fala no nome de Deus. E fala que é Deus. Essa mulher também falava: ó, grande homem de Deus. Paulo era um grande homem de Deus? Fazia, era. E estava sendo usado daquela forma.
Mas ele cessou com aquilo, acabou, né? Terminou com aquilo. Só para a gente ter uma ideia, nós não podemos ser criança, né? Se você quer extrair alguma coisa, você deve voltar-se para Deus. Você tem um manual poderoso na sua mão, a própria Escritura Sagrada, a própria Palavra de Deus, que você pode entrar para o seu quarto, estudá-la, recebê-la, todas as revelações que ela tem, a sua orientação, o seu Novo Testamento, o Velho Testamento está exatamente na sua mão. Você tem como ler, entender e saber que Deus está falando com você e concluir tudo isso, né? Aí ele vai, faz isso aqui, tira o lucro desses caras, os caras, por ver esse lucro, surra Paulo. Aí bate em Paulo, dá chicote em Paulo, dá madeira em Paulo, Paulo apanha e toma as várias chicotadas, é preso, colocado na prisão, e além de ser colocado na prisão, ele é colocado e é amarrado seus pés com grilhões, com corrente. Ele fica ali amarrado. Preste atenção para você entender aqui. Ó, quem está sendo preso é um homem de Deus. Quem está sendo preso, quem está sendo amarrado é um homem de Deus, que está indo para esse lugar de calabouço, para um lugar de prisão. Então o que é que eu quero dizer? Ó, a circunstância, ela pode vir para qualquer pessoa. O que vai mudar é a forma que eu e você responde às circunstâncias. O que vai transformar a nossa vida não é passar por uma crise, é a forma que eu reajo diante da crise. Você está entendendo? Para você entender aqui, o que vai mudar a minha vida e a sua vida não é nós passarmos pela crise, ou pelo problema, ou pela dificuldade, ou pela circunstância. Não, é a forma que eu reajo diante dessas circunstâncias, diante dessas dificuldades, diante desses problemas. A forma que eu reajo me levará à vitória. Preste atenção que esse homem, Deus não tirou a prisão desse homem. Deus não tirou os grilhões amarrados nos pés desse homem. Deus não tirou esse homem, Deus não livrou esse homem no momento que apareceu a crise. Deus não livrou nenhum dos dois da cadeia. Presta atenção aqui, ó. Deus não livrou esse homem da chicotada. Deus não livrou esse homem das porradas. Deus não livrou Paulo e Silas dos chicotes. Deus não livrou. É porque Deus não quis livrar? Não, irmãos. É porque Deus, irmãos, tem muitas vezes, presta aqui atenção aqui para você entender. Tem muitas vezes, nós temos que passar por dificuldades, por problemas, por situações adversas, para nós aprendermos e reconhecermos quem é Deus. Aprendermos. É só um aprendizado e um reconhecimento de quem é o nosso Deus. Então esse homem, eles foram para ali, para aquele lugar ali. E quando eles chegaram nesse lugar, onde eles estavam nesse lugar, presta atenção, os dois, Paulo preso, Silas preso, todos eles presos, dentro dessa circunstância. Irmão, se fosse eu e você, o que é que nós diríamos? Chega aqui, Dito, rapidinho. Paulo aqui e Silas, nós dois dentro da cadeia, aqui agora, os pés amarrados, chicoteado, sangrando, porque a madeira era segura ali e pesada. E aí eu ia olhar para Dito, poxa, Deus não me livrou, nós estamos fritos. Opa aqui, Dito, olha a madeira, meu Deus, opa aí. A primeira coisa nossa era isso, ó, passa um negócio, dá um jeitinho aí, né? Amarrado em prisão. Essa ia ser as nossas primeiras coisas. Deus nos colocou isso. Nós podemos pensar, irmãos, tem hora que a gente entra em situações que a gente diz assim, ó, Deus não está conosco não. Esse negócio aí não é de Deus, isso é do diabo. Ó, Deus usou o cara para libertar uma mulher, e o cara agora está preso. E o cara agora está passando por uma crise, por um problema, está dentro de uma cadeia, está todo arrebentado, os dois.
era um momento de lamentação e de murmuração. Você sabe o que é que eles fazem? A tua e a minha atitude diante das circunstâncias nos dará vitória. Esse homem e esses homens, diante dessa circunstância que eles estavam, eles louvaram a Deus. Eles começaram a cantar hinos de louvor a Deus. Não se ouviu na boca desse homem nenhuma murmuração. Eles nem tocaram no problema, na dificuldade, no que ele estava passando. Você acha que estava ardendo aquele lugar? Pensa aí, você acha que estava doendo? Você não viu na boca deles, rapaz, como está doendo, viu, Silas? E Silas, Paulo, eu já não aguento mais, olha como está de dor. Não. Eles começaram a louvar a Deus. Por isso que eu quero te dizer, o louvor quebra cadeias. O louvor destrói com algemas. O louvor te leva para um lugar que você nunca foi em Deus. Por isso que eu estou dizendo que esse é o caminho. O caminho da igreja não é um caminho de murmuração. O caminho da igreja é um caminho de louvor e adoração. Amém? Pode ir, Dilton, aí. O caminho da igreja, irmãos, é um caminho de louvor e adoração. Esse é o caminho para mim, é o caminho para você. E esse louvor e essa adoração é como, pastor? É na hora que o negócio está bem? É. Mas é na hora também que a dificuldade chegou. É na hora também que o problema está ali. É na hora também que as coisas ruins apareceram. É na hora que apareceu tudo ali de ruim para nós. Essa é a hora de nós darmos o louvor e adoração a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, ó. Quem vai mudar a tua vida, quem vai mudar a minha vida, quem vai mudar as nossas vidas, quem vai suprir as nossas vidas, não são as pessoas, é Deus. É Deus. É Deus que me suprirá. É Deus que te suprirá. É Deus que vai te transformar. É Deus que vai me transformar. Como que é isso, pastor? Diante das minhas atitudes, diante dessas dificuldades ou circunstâncias. As circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as prisões, as cadeias vêm para nos provar, para ver quem nós somos em Deus e o que vai sair da nossa boca. Não deixe a boca exterior falar, deixe a boca interior falar. Você sabia que a boca interior ela vai glorificar a Deus? Mas a boca exterior ela vai olhar para o problema, para a dificuldade. A boca exterior ela vai falar exatamente do que está acontecendo, mas a boca do interior ela vai falar exatamente ou adorar exatamente o Deus Todo-Poderoso. Ela vai falar exatamente do Deus Todo-Poderoso. Então o caminho da igreja é um caminho de louvor e de adoração. Amém? Então o que é que nós temos que fazer? Louvar e adorar a Deus. Dar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. A Bíblia diz aqui, porque eu não li, mas depois você lê em casa, que quando eles começaram a louvar, você sabe o que aconteceu? Veio um terremoto. Baixou um terremoto que abalou todas as estruturas, toda a cadeia. As portas das cadeias, tudo se abriram. O carcereiro ficou louco, sem saber o que fazer, porque todas as portas dos presos se abriram. Por causa, irmãos, por causa de um louvor e de uma adoração. Quando você louva e adora, as cadeias são quebradas. Não só a sua, como de todos aqueles que estão à sua volta. Por isso que eu quero que você entenda. Então eu vou te dar uma palavra aqui hoje que as pessoas não entendem, mas você vai entender hoje. O louvor liberta. Pastor, cadê a base? Aí está escrito aí. O louvor liberta. Amém? Por isso quando nós estamos louvando, adorando, usando a música para louvar e adorar o Senhor, se prepare para o nível de libertação. Cadeias vão se abrir, correntes vão se quebrar. Por quê? Por causa do louvor e da adoração a Deus. Irmãos, não só Paulo e Silas foram livres, como todos os que estavam aprisionados.
Todos, por causa do louvor e da adoração. Amém? Então não dá para vir mais para esse lugar pedir, não é verdade? Dá para vir para quê, irmãos? Para adorar, para agradecer. Tudo está feito em Deus, irmãos. Tudo está feito em Jesus. Amém? Tudo está feito, né, Thales? Tudo está feito, né, Janine? Vamos casar que dia? Dia 3. Está tudo feito, né? Então não tem que se preocupar, está tudo feito, né? Está tudo feitinho, irmãos. Tudo concluído para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aceite isso, receba isso, coloque isso no seu coração, comece a viver uma vida de louvor e uma vida de adoração a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Você pode se colocar de pé?